Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, desconsidere o barulho de um martelo, porque a casa está em obra. Esse é um dos motivos de eu não estar gravando ou estar demorando para gravar, mas enfim. Se você não me conhece, eu me chamo Helder Figueiredo, eu sou poror acadêmico de História e dono desse canal que vocês estão assistindo agora. Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre O Príncipe de Nova York 2, que foi lançado 33 anos após o lançamento do primeiro filme. Se você já não é inscrito no canal, por favor se inscreva, estamos com 110 seguidores, inscritos na verdade, 110 inscritos. Vamos, se Deus quiser, até o fim do ano bater os 500, 600, enfim, vocês que decidem, depende da vontade de vocês. Bom, se você já não deixou o like, deixa o like aí que é rápido e de graça. A melhor coisa do mundo é que é de graça. E compartilha se quiser para os amigos. Já como a gente vai falar de filme, todo mundo gosta de filme, né? Então é bom pra gente discutir, falar, olha esse vídeo aqui, não sei o que, papapá. Mas que vocês gostem do vídeo. Então puxa a vinheta e bora pro vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Um Príncipe em Nova York 2, filme que é estrelado pelo Ed Murphy, que uma das características do filme do Ed Murphy são ele desempenhando vários personagens, são os vários personagens que ele desempenha. A gente vê isso no Príncipe de Nova York 1, ele desempenha vários personagens. A gente vê isso em Norbit, o Ed Murphy ele faz o papel de vários personagens. Então ele é um ator muito versátil, ele consegue em um filme atuar em vários papéis e atuando bem em vários papéis. Bom, fazendo um resumão do filme, ele pega gatilhos ou ganchos do primeiro filme, que ele vai para Nova York e tal, conhece uma moça lá em Nova York. Só que aí que começa a confusão, porque nessa ida que ele vai para Nova York, ele tem um filho, só que ele não sabe. E como ele é o próximo na linha de sucessão do trono de Zamunda, segundo a tradição zamundana, quem só pode governar é o primogênito do rei. Então o que acontece? Ele vai para Nova York buscar esse filho dele fora do casamento, que ele não sabia que ele tem, mas ele tem um filho fora do casamento. Dentro do casamento oficial dele, ele teve 3 filhas mulheres. A gente vai dar destaque para Mika Joffer, que é a filha mais velha dele, que foi preparada para ser rainha de Zamunda. Ela foi preparada para ser rainha de Zamunda, mas segundo as tradições de Zamunda, zamundanas ou zamundenses, tanto faz, zamundianas, tanto faz, só o primogênito homem que pode governar. Então aí a gente já vê uma presença do patriarcado, né? Que só o primogênito, apesar de ele ter uma filha com total competência para exercer tal função, porque ela foi preparada para isso, segundo as tradições, e só o primogênito homem pode governar Zamunda. Então ele vai para Nova York à procura do filho dele, o Lavelle Johnson, que ele vive uma vida normal em Nova York. Ele tenta tirar o sustento dele, fazendo os corre dele, vendendo ingresso falso. Então, bora. Já fiz um resumo do filme, já falei sobre o Ed Murphy desempenhar vários papéis, e as piadas, a gente vê as piadas, apesar de ter piadas atuais, tem umas piadas atuais, uns trocadilhos, umas anedotas atuais, de assuntos atuais, principalmente na primeira cena, quando ele chega na barbearia, tá conversando com os rapazes lá da barbearia. A gente vê piadas muito dos anos 90 no filme. Apesar de ser um filme do século XXI agora, de 2021,
tem muitas piadas de 1990. O filme ele tem muito uma pegada de 1990. O filme vai decorrendo e tal, e o Lavelle Johnson ele vem para Zamunda, ele vai para Zamunda, na verdade, porque eu não estou em Zamunda, então eu não posso falar vem para Zamunda. Ele vai para Zamunda, a quem vai buscar ele no Queens, e vai a família toda para Zamunda. Lá eles se deparam com outra realidade, com outros costumes e tal. Tem várias cenas, é um filme muito bacana de você ver, um filme não é cansativo, mas é bacana a gente ver o filme problematizando o filme. Ah, lá vem o historiador que problematiza tudo. Sim, lá vem o historiador que problematiza tudo. Bora lá. Para as problematizações. Um filme, ele se parece muito mais com a época que ele é produzido do que com a época que ele quer retratar. Ou então, com o que ele quer retratar. Então, se o filme ele tem uma visão X da África, é por causa que é a visão que quem produziu, ou então o pensamento atual da época da África. Por exemplo, no filme tu percebe várias cenas, tanto na primeira cena, quando o rival do Akin Jofen, que eu não estou lembrando o nome agora, chega falando que ele tem que unir, que ele soube que ele tem um filho bastardo e tal, e que tem que unir as famílias em matrimônio para evitar uma guerra. Ele e o exército dele chegam dançando e cantando ali no salão do rei Akin. Então a gente percebe que é o pensamento sobre o que é a África. Sempre ali as cantorias, sempre ali os cantos. Esse é um dos pensamentos que é passado no filme, a forte presença da dança. Outro ponto que a gente pode tocar, que eu já mencionei, é o patriarcado na África, né? Que só o primogênito homem pode governar a África. Um elogio que eu faço para esse filme, que eu acho que eu ainda não falei, é o tom de representatividade que esse filme ele traz, porque a realeza toda, ou então o filme todo, é composto por atores negros. E isso dá um tom de representatividade muito bacana. Aliás, o Yuri Marçal, que é um dos comediantes que eu estou mais assistindo agora, ele fala, ele fez um Twitter, ele fez uma publicação falando que se sentiu muito representado, se sentiu parte da realeza. E perguntou para o público dele se não se sentiram parte da realeza com esse filme. Então, esse filme ele tem um tom de representatividade muito bacana em relação aos outros filmes. Mesmo o patamar de Pantera Negra também, na questão de representatividade. Bom, outro ponto que eu quero tocar para vocês são os estigmas. Por exemplo, quando a mãe do John, do Lavelle, vai para Zamunda, ela chega fazendo um escândalo e tal. Então é o estigma do negro suburbano fazendo aquele auê todo, que muitos filmes passam isso. Mas, tipo, eu acho que não é uma coisa que necessariamente deveria estar no filme. Porque é um estigma que é reforçado, é um preconceito que é reforçado. Continuando. Outro ponto que a gente pode destacar é o mito da África atrasada, o mito da África selvagem. A gente vê ali nos relances de Zamunda, que quase nunca mostra uma cidade, mostra só o palácio do rei e mato em volta, floresta em volta. Então aí a gente tem o mito da África atrasado, o mito da África que não é desenvolvida, que só tem ali o palácio do rei, que não conhece outras formas de governo e tal. Outro ponto, estou com vários pontos para falar para vocês aí, que eu gostei bastante do filme. Apesar de eu estar problematizando o filme, são observações que eu acho que qualquer pessoa que está assistindo o filme do ponto de vista historiográfico ia fazer. Pessoa que já estudou, então já teve contato com alguma matéria de África, ia fazer. Bom, esse mito da
África selvagem, a gente vê muito num pensamento neo-imperialista americano. Porque, como vocês sabem, aqui na América Latina, os Estados Unidos ele é ponto a América Latina, digamos que é o quintal dos Estados Unidos. Até meados do século XX, metade do século XX, os Estados Unidos bordava e pintava aqui na América Latina. Que, aliás, esse assunto para outro vídeo aí que a gente vai gravar, vai soltar para vocês. Mas, continuando. Essa visão neo-imperialista que quando o Lavelle Johnson, que é um americano, ele vai para a África, ele começa a conviver lá e em vez de ele mudar os seus costumes, ele faz que Zamunda mude seus costumes. Então a gente percebe que essa presença americana, esse pensamento imperialista, de que é necessária a presença de um americano para o progresso acontecer, para o desenvolvimento acontecer. É essa ideia aí que a gente consegue perceber quando o Lavelle ele vai para Zamunda e Zamunda muda seus hábitos. Não é ele que muda seus hábitos, que deveria ser o contrário, né? Mas ele faz Zamunda mudar seus hábitos. Tanto que no final do filme, depois que acontece tudo que o filme vem contando, que eu não vou dar spoiler para vocês, Zamunda muda os costumes deles. Diversos pensamentos que hoje a gente considera pensamentos atrasados, o rei Akin ele revoga alguns decretos, que eu não vou dar spoiler para vocês terem uma experiência melhor para assistir o filme. Então, a gente percebe isso também no Rin Tin Tin. Ele é um belga que a gente percebe esse pensamento imperialista no Rin Tin Tin, né? Que ele é um belga que vai para a África e, se vocês forem ver os desenhos ou então os quadrinhos do Rin Tin Tin, os africanos ficam espantados com a tecnologia, ficam espantados com uma câmera fotográfica, que segundo o pensamento da época, do início do século XX, não conheciam a tecnologia, eram selvagens. Então aí a gente percebe muito esse mito do selvagem, da África atrasada, e também um pensamento imperialista americano, de que é necessária a presença de um homem americano, um homem da terra dos homens livres, da terra da liberdade, para fazer com que avance o pensamento, ou então mude o pensamento de um certo local. Um outro ponto aqui para finalizar aqui para vocês é a estranheza às tecnologias. Apesar de eles terem um avião luxuoso, eles terem riquezas, o filme ele mostra que eles não sabem muito bem aproveitar a sua riqueza. Então esse pensamento é mais um pensamento imperialista americano, como eu já falei para vocês. O filme ele se parece muito com o pensamento que é sobre tal local. Espero que vocês tenham entendido isso. Pelo amor de Deus, não vou falar que eu estou falando que é atrasado. Não, eu estou falando que o pensamento é esse. Numa das últimas cenas, quando ele vai ele volta de novo para Nova York, o Lavelle Johnson ele se apaixona por uma menina e volta para Nova York. E o rei Akin vai atrás dele, ele vê um cara saindo de um Uber. Aí ele olha assim com estranheza. Ele olha, aí fala, e fala, me leve imediatamente para tal local, que eu não estou lembrando qual é o local. Aí o cara fala, é só você chamar no aplicativo. E ele olha assim, tipo, não entendendo. É outro pensamento, outra prova do que eu estou falando do pensamento da África atrasada. Um dos últimos pontos que eu quero tocar aqui são os casamentos arranjados, que a gente vê a presença no filme que os casamentos na África eles não são por amor e sim por arranjo. Quando no início do filme o inimigo do Akin ele fala: é melhor que nossa família se una em matrimônio e sangue do que o sangue dividido em guerra. Aí o Lavelle vem e arranja-se um casamento
arranja-se um casamento para ele casar. Só que no meio dessa onda toda ele se apaixona verdadeiramente por uma menina. Que ele vai para os Estados Unidos, a terra dos homens livres, a terra das liberdades, para poder casar com ela. Aí ele apoia ela a abrir um empreendimento e tal, que segundo as tradições amundanas, a mulher não pode abrir um empreendimento dela, então ele leva ela para os Estados Unidos para ela abrir o empreendimento dela. Então a gente percebe muito essa visão que os Estados Unidos é o paraíso da liberdade de todos. E tipo, se tu for minimamente acompanhar os noticiários, tu vai ver que não é bem assim. Bom, essas foram minhas considerações sobre Um Príncipe em Nova York 2. Eu gostei do filme, apesar dos pontos que eu falei para vocês. Foi um filme que eu gostei, foi um filme que dei bastante risada, não vou negar, dei bastante risada. Gostei do tom de representatividade do filme, enfim. Se você já assistiu o filme, tanto um quanto dois, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme, o que o filme passou para vocês e tal. Se não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, que vai me ajudar muito. Eu estou voltando com os vídeos agora, apesar de estar com trabalhos da faculdade, época de TCC, enfim, mas de vez em quando vou tentar lançar uns videozinhos para vocês nessa pegada, então comentando algum assunto, que eu já prometi para vocês que eu vou trazer um vídeo de América, um vídeo de Brasil Império, enfim, de outros filmes também. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Valeu!